Oi, eu sou o Matheus Otten, ligante de terceiro ano de medicina, e hoje eu vou dar aula sobre síndrome coronariana aguda. Para começar, o que é a síndrome coronariana aguda? É um conjunto de sintomas que simulam ou são um infarto agudo do miocárdio. Daí ele pode ser dividido em três principais tipos: angina instável, que não é um infarto agudo do miocárdio, mas os sintomas são muito parecidos, se não iguais. O infarto agudo do miocárdio com elevação do ST e sem elevação do ST. O com elevação do ST está mostrando nesse ECG bem clássico, e enquanto o infarto agudo do miocárdio sem elevação do ST vai ser um pouquinho mais difícil de diferenciar da angina instável, justamente porque os dois não têm nenhuma apresentação diferente no eletrocardiograma. Então é necessário tu fazer um teste sorológico de troponina, e caso os níveis de troponina estejam altos, provavelmente significa que é um infarto agudo do miocárdio e não uma angina instável. A síndrome coronariana aguda, ela tem alguns fatores que podem precipitar ela. E os três principais deles são representados nessas imagens bem clássicas do Néter, que é o frio, refeições, principalmente quando são mais pesadas, e o esforço físico. Mas também é sempre importante levar em conta alguns fatores psicossociais, como estresse, seja ele de forma aguda ou crônica, ansiedade e depressão. Existem alguns fatores de risco para o infarto agudo do miocárdio, principalmente relacionado à recorrência dele e o risco de óbito. E o score de risco time estabeleceu essas 7 variáveis que marcam que, conforme vão se adicionando, vão aumentando o risco de óbito ou da recorrência do infarto agudo. Essas 7 variáveis são o uso de aspirina na última semana, estenose de coronária conhecida, marcadores cardíacos elevados, angina severa nas últimas 24 horas, paciente de 65 anos ou mais, 3 ou mais fatores de risco para a doença coronariana e uma variação de pelo menos 0,5 milímetros no ST. Um aumento do ST de pelo menos 0,5 milímetros. E se 6 ou 7 dessas variáveis estão presentes, o risco de recorrência do infarto agudo do miocárdio ou de óbito em 2 semanas chega a quase 20%. Também é muito importante pensar em diagnósticos diferenciais, porque o clássico é todo mundo pensar que uma dor torácica de início súbito é um infarto agudo do miocárdio, uma angina instável, mas tem vários outros fatores, várias outras causas, na verdade. E algumas delas precisam de um tratamento imediato, como, por exemplo, a dissecção de aorta. Então é importante sempre pensar também em infarto agudo do miocárdio, mas lembrar que tem outras causas. Por exemplo, a própria dissecção de aorta, pericardite, um tromboembolismo pulmonar, algum dano, alguma válvula cardíaca, aorta, mas também pode ser gastrointestinal ou até músculo esquelético. A avaliação inicial e o manejo da síndrome coronariana aguda necessitam de basicamente 4 coisas: uma anamnese, um exame físico, o ECG e o monitoramento cardíaco do paciente. Ela é considerada uma emergência médica, a síndrome coronariana aguda. Por quê? Porque cerca de metade das mortes por essa causa ocorrem nas primeiras 4 horas do evento. Então, tu precisa tratar o mais rápido possível, manejar o mais rápido possível. O tratamento medicamentoso, ele começa com a aspirina, que o paciente deve tomar o mais rápido possível, assim que puder. E caso ela esteja disponível, ou o paciente tenha algum tipo de alergia à aspirina, o clopidogrel, a ticlopidina e o ticagrelor são algumas opções farmacológicas também. E esse tratamento da aspirina, do clopidogrel, da ticlopidina e do ticagrelor, ele é feito para prevenir e diminuir os coágulos sanguíneos. E também pensando mais no longo prazo, na liberação depois do paciente, também é usada a heparina. E como quando o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, o coração entra num estado de trabalho excessivo, de dano tecidual. E é importante também pensar na administração de beta-bloqueadores para diminuir esse trabalho excessivo. Como o infarto agudo do miocárdio normalmente está associado a uma obstrução de alguma coronária, em algum momento vai ter que realizar uma reabertura dessa artéria coronária. E são 3 principais tipos, 3 principais formas de restaurar esse fluxo cardíaco: a instauração cardíaca percutânea, ou ICP, medicamentos trombolíticos e a cirurgia de revascularização do miocárdio, ou CRM.
No infarto agudo do miocárdio com supra de ST, o melhor método é a ICP, e ela deve ser feita preferencialmente nos primeiros 90 minutos dentro do hospital, onde se coloca um stent ou se faz uma angioplastia. Caso não seja possível realizar essa ICP dentro de 90 minutos, deve-se realizar a administração de medicamentos trombolíticos, e esse o mais rápido possível. E a terceira opção vai ser essa CRM. A CRM é uma cirurgia mais invasiva que a ICP, e obviamente mais invasivo que a administração de medicamentos trombolíticos, então ela acaba sendo normalmente a terceira opção, ou em casos do paciente ter alguma contraindicação aos dois primeiros, como distúrbios hemorrágicos prévios ou um AVC. E no infarto agudo do miocárdio sem supra de ST ou na angina instável, não há não, apesar de precisar de tratamento, ele não é tão urgente como o com supra de ST. Então, essa ICP não precisa ser realizada nos primeiros 90 minutos, apesar deve ser realizada o mais cedo possível. E a administração dos trombolíticos também pode esperar um pouquinho mais. E, de novo, o CRM ele vai ser a terceira opção ou na contraindicação dos dois primeiros. É importante também pensar na reabilitação e no segmento de um paciente que teve uma síndrome coronariana aguda, um infarto agudo do miocárdio, uma angina estável. É importante pensar em eliminar esses fatores de risco, como esse estresse, a ansiedade, e também eliminar os fatores de risco que possam ter levado ao acontecimento desse episódio, como tabagismo, falta de atividade física e situações de estresse. Então, conversar com o paciente para tentar mudar esse estilo de vida. E nesse segmento, o tratamento medicamentoso ele vai ser feito com nitroglicerina, ou aspirina, ou clopidogrel, os beta-bloqueadores, que eu já tinha comentado, que era para diminuir essa carga de trabalho excessiva do coração, inibidores da enzima conversora de angiotensina, que vai diminuir a pressão arterial, e um redutor de lipídios no caso de da obstrução ter sido causada por um aumento, uma dislipidemia, o infarto agudo do miocárdio está associado a uma dislipidemia, daí se pode administrar estatinas. E também em situações de estresse, seja pelo episódio ou seja prévio, também tu tem que considerar a administração de um ansiolítico leve, como uma benzodiazepina ou um lorazepam. E também em casos de depressão e negação de sintomas, é sempre também importante um segmento com um serviço de psicologia ou psiquiátrico. Obrigado, e essas aqui são minhas referências.